A graça e a paz do bendito eterno seja com todos. É com muita alegria e satisfação, com temor e tremor, que gostaria de trazer uma palavra da parte do bendito eterno, uma palavra rema, uma palavra de poder, uma palavra que não falha, uma palavra que ela quando vai, ela produz fruto, produz vida e efeito. A palavra do Senhor e Salvador Jesus. Gostaria de fazer uma leitura no Sefer Shemot. Sefer é livro, Shemot é o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia do Pentateuco. A palavra Penta é 5, que é Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Livro do Êxodo, do capítulo de número 32 ao versículo de número 10. Está escrito assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos Deus que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um burinho, fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregou a Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a afogar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a esse povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: Para o mal os tirou, para matá-lo nos montes e para destruí-lo da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, o teu servo, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda essa terra, e de que tenho falado, para que a possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra do bendito eterno sobre consciência. O que é consciência? Consciência é sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano em vivenciar, experimentar ou compreender aspecto ou a totalidade do seu mundo interior. Segundo, é um sentido ou percepção que o ser humano possui do que é certo ou errado, e em outros motivos individuais. No Sefer Terrilim, nos cânticos dos degraus de Davi, no Salmo de número 122, verso 8, está escrito: a palavra do bendito eterno diz assim: Por causa de irmão e amigo direi: paz esteja em ti. Independente de qualquer coisa, circunstância, situação, que a paz do soberano esteja sobre você, sobre a sua família e todos os seus amigos. Gostaria de trazer uma palavra da parte do Eterno, baseado no capítulo 32 do Êxodo, ao último versículo que li, e falar sobre consciência. No versículo de número 10,
um Deus todo-poderoso, invisível, mas real. Não podemos ver, mas acreditamos que Ele existe, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Um Deus todo-poderoso, invisível, mas real, pede autorização a um ser humano frágil, mortal, para que o seu furor se acenda contra um povo. Deus pedindo agora a Moisés, um homem falho, um homem mortal, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus inigualável, um Deus inabalável, um Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Veja bem, dobre a sua atenção. O diabo não respeita a capa, o homem não respeita a unção, mas Deus respeita. Os homens são obrigados a respeitar, mas não se sujeita. Só uma Bíblia que eu vi, que quando Saul perseguia Davi para matar, tirar sua vida, com inveja de Davi, os guerreiros que estavam com Davi disse: hoje o Senhor colocou o teu inimigo na palma da tua mão. Davi, reconhecendo que é uma autoridade delegada, constituída por Deus, Davi disse: longe de mim que toque num escolhido ou num ungido do Senhor. Os homens são obrigados a respeitar, mas não se sujeita. Existem vários níveis de riqueza. O primeiro nível de riqueza, baseado em Provérbios 22, verso 2, que diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Tem pessoa que é rico, mas não tem um bom nome, é rico, e usa da sua riqueza para humilhar os outros, para ter as pessoas que trabalham ao seu lado, ao seu redor, tratar como escravo. Então ele é rico, mas ele não tem um bom nome. As pessoas podem dizer: ele é rico, mas ele é ruim, ele é mau, ele é egocêntrico, ele é rude. Então não tem um bom nome. Ele pode ter riquezas, bem material, mas não tem um bom nome. Ele deveria pensar que a riqueza que Deus deu a ele, concedeu, foi para abençoar aos outros, não para maltratar, não para humilhar alguém. Tem pessoas que são ricos, milionário, bilionário, mas não tem um bom nome. O nome é tão importante que Jesus, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo inferior. Mas a Bíblia diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus, para a glória de Deus Pai. O nome é a identificação do cristão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, e diz que aí aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É o bom nome. Existem vários níveis de riqueza, mas para mim em particular, eu aprendi que o maior nível de riqueza é a consciência. Alguém pode falar que é a salvação, mas você não pode ser salvo se você não ter consciência do sacrifício vicário que Jesus fez, passou na cruz do Calvário para salvar mim e você. Então a salvação só pode ser importante para você se você tiver consciência que só Jesus Cristo pode salvar, transformar, libertar, preparar e levar o homem para o céu. Então ela só pode ser importante para você se você tiver consciência que só existe um Deus que domina sobre tudo e sobre todos, e que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Alguém pode falar que o maior nível de riqueza é a saúde, mas se você não tiver consciência que a bebida, as drogas, o fumo pode acabar com a sua saúde, isso não vale nada para você. Então a consciência é que você deve ter, que se você não valorizar a sua saúde e beber, se drogar, fumar, isso não é, a sua saúde não está sendo importante para você. Alguém pode falar que a maior riqueza é a família, mas se você não tiver consciência que se você trair seu parceiro ou sua parceira, isso poderá arruinar o seu casamento, sua família, seus filhos, o seu lar. Então a consciência é a maior riqueza do ser humano.
Alguém pode também falar que a maior riqueza é os filhos. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Mas se você não tiver consciência que, se não cuidar dos seus filhos, se não ensinar o caminho certo, educar e com ele, andando e falando com ele, você vai perder seus filhos. Então você tem que ter consciência que é você que tem que orientar, que tem que ensinar. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando crescer, não desvia dele. Tem pessoa que diz: o mundo ensina. O mundo não ensina nada. O que é que o mundo tem para ensinar? Só coisas que não agradam a Deus. Porque muito vai para o inferno por não ter consciência do que Deus é. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 3 diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Se o povo entendesse quem era Deus, o que é Deus, o que ele pode fazer, o que ele faz, então a pessoa respeitava, amava, adorava, venerava, exaltava ele. Olha o que o povo fez no capítulo 32 do Êxodo. O povo que viu as obras, maravilhas que Deus fez, água da rocha sair, Deus sustentando um povo 40 anos no deserto, sustentando com maná do céu, com cordonize. Nunca a roupa se estragou, nem as suas vestes ficou rasgada, nem as suas palcas dos seus pés se acabaram. Mas Deus fazendo tantos milagres, mas mesmo assim, ele não tinha consciência. Começaram a fazer um bezerro de ouro e dizer que era Deus. O povo não tem consciência. Interessante que Isaías diz: o boi conhece o seu possuidor, quer dizer, conhece o seu dono, e o jumento sabe a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Por isso que a Bíblia diz, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Mateus capítulo 22, versículo 29 está escrito: errai, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Evangelho de João 5,39 está escrito: examinai as escrituras e julga nela vós ter vida eterna. A mulher samaritana conversou com o Eterno. No Evangelho de João 4,10 disse-lhe Jesus: se tu conheceres o dom de Deus e quem te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e eu te daria água da vida. Então ela também não conhecia com quem estava falando. Quando a gente não tem consciência do que é uma autoridade, o que é uma unção na vida de alguém que foi otorgada por Deus, a gente fala mal, a gente não julga, a gente não condena, a gente não aponta, a gente não trai, a gente não vende e a gente não critica. A Bíblia diz em Salmo 105, verso 15, está escrito assim: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Falar de homem de Deus paga preço. Lembra de Miriam e Arã? Amaldiçoou Moisés, Número capítulo 12 ao versículo de número 10, quando contenderam por causa de uma mulher cuxita. Deus teve que descer e falar com ele, e disseram: se houver profeta, eu falarei com ele em sonho e visão, mas com Moisés, o meu servo, é diferente, eu falo com ele face a face. Para zombador de profeta, Deus mata. A Bíblia fala sobre Eliseu no capítulo de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 24, que começaram a zombar de Eliseu: sobe calvo, sobe careca. Duas ursas saiu do bosque e matou aqueles que estavam debochando do profeta. Lembre-se disso, a consciência é o que dá valor às coisas e às pessoas. Quando você não tem consciência, aí você valoriza os momentos, as coisas, e despreza as pessoas. Tenha consciência de uma coisa: o que você fizer será revelado, o que você fizer colherá. Tenha consciência que Deus não tem o culpado por inocente e não inocente por culpado. Tenha consciência que o fruto de hoje foi o plantio de ontem. Tenha consciência que a colheita do amanhã foi o seu plantio de hoje. Lembre-se, suas atitudes podem trazer alegria
o sofrimento, tenha consciência e faça as coisas certas. Tenha consciência. Que Deus abençoe você grandemente e poderosamente no nome do Mashiach de Israel. Tenha consciência. Essa é a maior riqueza. É você dormir com a consciência tranquila, com a consciência pura, com a consciência sem nada poder te acusar. A Bíblia diz em 1 Epístola de Pedro 4,16: mas se te acusa ou se fala de você como um cristão, isso glorifica a Deus. Nisso se compadece se você está compadecendo como um cristão. Tenha consciência nisso, do que te acusa, do que fala de você. Se você não deve, tenha consciência pura diante de Deus, glorifique a Deus nisso. Mas se você tem a consciência mal, se você tem a consciência cauterizada, então tenha cuidado. Tenha cuidado. Primeira consciência é despertada. É quando a mulher ali, que foi pegada num ato de adultério, quando Jesus pergunta: onde estão teus acusadores? Ela disse: não tem nenhum aqui, Senhor. Então, consciência despertada. Também tem a consciência cauterizada. As pessoas estão com a consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É que as pessoas, o certo para eles já são errado, o errado é certo. Ele não acredita mais na palavra do bendito eterno. A terceira consciência é uma consciência expurgada, é uma consciência purificada. Está baseado em Hebreus capítulo 10, versículo 2. A quarta consciência é uma consciência pura. Paulo disse que desde a sua mocidade serve a Deus com uma consciência pura perante Deus e os homens, 1 Timóteo 3,9. A quinta é uma consciência fraca, está baseada em 1 Coríntios 8 e o 7. A sexta consciência é corrompida, é contaminada, isso está em Tito, capítulo 1, versículo 15. A sétima consciência é uma consciência boa, Atos, capítulo 23, versículo 1. Tenha uma boa consciência. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Shalom.